Eita, deu ruim aqui, viu? Foi? Regulamentação. Eita. É só polêmica essa aí, essa caixinha aí. Você quer que eu fale, é? Caixinha da Você polêmica. dá a sua opinião, se você tiver por fora, você fala também. Tô meio por dentro. Veja, a regulamentação é o seguinte, é igual a história lá do remédio e do veneno, assim. Veja, uma regulamentação ajuda o mercado a crescer, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de vocês dois aqui, tá? E eu também, mas vou citar vocês dois. Imagine vocês indo na rede social, tá? E começar a reclamar da regulamentação. E achar que é muito ruim, que a legalização é muito ruim, etc, etc. E quando vocês vão olhar para o número de vocês, cresceu absurdamente nos últimos anos. Veja, o crescimento das apostas no Brasil tem a ver com a legalização da atividade aqui, Sim, lá no Michel Temer verdade. ainda, 2018. tá? Então você tem casa de aposta nas placas publicitárias, você tem publicidade de aposta no intervalo da novela, Nas camisas dos nas times. camisas dos times. Você acha que isso não interfere no seu trabalho, no seu trabalho? Você acha que a pessoa que é atingida por essa bomba publicitária não chega em vocês? Chega, pô. Tá entendendo? Então, o influenciador, o apostador que está na frente da câmera, etc., tem que entender o contexto geral influencia e cresce. Só que tem um problema, que é o seguinte: uma regulamentação mal feita, ela pode deixar o nosso ambiente, o nosso cenário extremamente inóspito, tá? Extremamente assim, impossível ali de viver para pessoas como eu. Por quê? Se a regulamentação for ruim, as casas boas não querem ficar no Brasil. Quem fica aqui são as casas ruins. O que é uma casa ruim? Uma casa ruim é uma casa que oferece odds horríveis. Né? Então, um mercado bilateral ela oferece 1,85, 1,85, 1,80, 1,80. É quase impossível ser lucrativo nisso, pelo menos onde eu sei que a gente trabalha, que é futebol. Tá? Então, é isso, é remédio e é veneno. Né? Então, uma regulamentação boa seria uma regulamentação, primeiro, que deixasse um ambiente saudável para as empresas. Tá? Uma regulamentação boa para a gente seria uma regulamentação que ajudasse a fiscalizar o que tem de ruim e ajudasse a potencializar os cuidados que o jogo em si pode trazer para a sociedade. E uma regulamentação boa aí envolve o nosso imposto, seria uma regulamentação que não taxasse abusivamente o prêmio do apostador. Né? Aí é um grande problema para a gente, por quê? Porque a ideia geral momentânea é tratar apostas igual a prêmio de loteria. Isso daqui é um desastre. Né? Isso daqui é um desastre, porque quantas vezes a gente perde, quantas vezes a gente ganha nas apostas e quantas vezes a gente ganha na loteria? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes na vida ali, aqueles, né? Uma, nenhuma. Sim. Mas nas apostas a gente ganha e perde todos os dias. E você pensar que esse prêmio é igual a esse é um absurdo, mas é assim que está taxado a regulamentação. Isso é um perigo para a gente, tá? Então é isso, cara. Não dá pra gente fazer coro contra a regulamentação, para deixar como tá e deixar esse limbo assim, porque tudo que as apostas cresceu nos últimos 5 anos no Brasil, quatro, tem a ver com a legalização. Agora a gente precisa de alguma forma lutar, se organizar, se fazer ouvir para que a gente tenha uma regulamentação que nos ajude a manter esse crescimento, porque deixar um ambiente, né, crescer esse ambiente, o pessoal chama de mercado cinza, assim, né? Eu acho que é cinza, não sei se é cinza, né? Que tá meio, não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas é, isso não vai ficar para sempre. Alguém vai ter que regulamentar isso, né? E não dá pra gente fazer coro para deixar para sempre, porque isso vai acontecer. Então é melhor você ter um posicionamento sobre isso, né? E, enfim, é isso, né? Mais ou menos minha leitura aí sobre o tema, né? Sim, o que é que você acha, Maurício, em relação à regulamentação, em relação à sua opinião, né, sobre o assunto, de como anda a regulamentação, de o que você poderia esperar dela, positivamente, negativamente também?
Eu acho que positivamente a regulamentação pode ajudar a diminuir um pouco o preconceito da sociedade em cima do apostador, que é visto como uma pessoa que só perde, como uma pessoa. E hoje em dia a realidade não é mais essa, né? Tem muitas pessoas que estão realmente fazendo as coisas de maneira totalmente amadora, mas tem o pessoal que está estudando, se dedicando, está trabalhando, levando isso a sério. Então, a regulamentação pode ajudar nesse sentido. Agora, o problema que existe é que nessa questão da taxa que Eric falou, que parece que não tem ninguém que realmente entende do meio das apostas ajudando a construir essa regulamentação, né? Que eu acho que é isso que, pô, tem que ter um apostador, um representante das casas, um representante das apostas também. Mas só que a nossa comunidade é muito dividida, né? Surgiram já pessoas, sindicatos, mas os sindicatos já tiveram um outro olhar, né? Uma outra atividade, não só de lutar por nosso, pelos direitos e por essa regulamentação. Então, eu acho que pela comunidade ser muito grande e estar crescendo, vai ser difícil regulamentar e continuar do jeito que está, né? Não, assim, porque se regulamentar, a gente vai perder algumas coisas. Eu acredito que a gente vai sair perdendo algumas coisas, vai ter que se adaptar, vai ter um período que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade de nessa, eu não sei se vai ser viável para todo mundo continuar no mercado. E apostador, é casa, é complicado, é um assunto que é difícil e eu gostaria de ter um representante nas apostas, mas é difícil demais de indicar uma pessoa. Sim. Quem será essa pessoa? Essa pessoa pode se corromper, é muito complicado, né? Ela pode ter interesses, defender, ir para representar e defender outros interesses, é muito complicado. Então, é muito difícil de ter um final dessa história que todo mundo saia ganhando, todo mundo saia feliz. Eu acho que vai. Verdade. Você falou sobre a relação pessoal, né? Quem vai representar a gente? Talvez tenha uma pessoa dentro do Brasil que seja capaz de ajudar dentro da regulamentação. Só que o governo brasileiro vai acreditar nessa pessoa, né? Vai defender e respeitar o que uma pessoa fala, né? Talvez não é só o lado do apostador, mas o lado das casas de aposta também. E aí dentro das casas de apostas, talvez tenha um movimento aí, né, de impulsionar o marketing, de estar entrando fechado aí no marketing pesado, na televisão, nas camisas dos times, na internet, para poder se posicionar e talvez ter voz lá, né? Como é que é em relação às casas, isso aqui. Em relação ao apostador, individualmente falando, eu acho que é difícil, complicado o governo brasileiro chegar para uma pessoa só. Até por isso que teve um movimento há um tempo atrás da ABAESP, né, que é a Associação Brasileira de Apostas Esportivas, de reunir algumas pessoas e nisso a gente conseguiu colocar algumas pessoas e deixar outras de fora, né? E para poder ter um meio representativo com o CNPJ, com uma entidade mesmo, que pudesse ajudar nesse sentido, né? De que a regulamentação, a gente pode defender uma regulamentação justa. Só que eu percebi que ao longo do tempo a gente não teve muita voz, né? Força, né? Força. Circulou algumas minutas, a gente pediu para a nossa comunidade ali compartilhar, ajudar, enviar para a galera, e até o governo brasileiro ficou surpreso, né, com a quantidade de envios que tiveram. Mas e os ajustes ali? Tiveram ajuste também, mas ainda não tá boa. E isso que o governo brasileiro tem que entender, né? É que a gente está passando por um processo difícil agora de eleição e a gente achava até que poderia não acontecer esse ano. Mas já teve um movimento também de, não, pode ser que seja esse ano. E aí tem que ser justo para os apostadores, tem que ser justo para as casas de apostas, tem que ser justo para o mercado brasileiro em geral, porque, vai arrecadar dinheiro aqui. Mas se não for da forma correta, vai levar muita gente pro... Offshore, que o pessoal chama, né? Exatamente. Para fazer o que... Colocar um VPN ali, para não... Fazer as coisas erradas, né? Burlar. Não entregar, burlar. Vai aparecer alguma forma de burlar porque não vai ser justo. Isso acontece muito em Portugal. O governo brasileiro... Estados Unidos. Exatamente. Acontece em todos esses países e o país está recebendo um dinheiro aqui, mas ele poderia receber muito mais, tem um potencial muito maior. E aí ele vai acabar perdendo ao invés de ganhar. Esse formato de regulamentação, ele copiou ou seguiu algum modelo de outro país que está mais à frente ou não? Foi uma coisa mais brasileira mesmo? Não sei, realmente assim eu não sei.
Eles devem ter estudado muita coisa, mas deve ter uma brasileirada aí total. Com certeza. Deve Porque se ter. tivesse assim, a gente tá com um modelo que é implementado na Inglaterra, que é implementado na Que Suíça, deveria ser né? a base, eu acho. Eu acho que porque aí já é uma coisa que está mais pronta, que já está Exato. rodando e funcionando, né? Que já tem uma opinião da comunidade apostadora de lá. Mas se for uma coisa experimental, eu acho que vai ser muito difícil ser boa. É concessão, né? Sistema de concessão de casa de apostas. Então ele vai pagar uma licença para poder atuar durante alguns anos. E, se eu não me recordo, 5 milhões, alguma coisa assim, um valor lá de milhões. Que eu não entendo desse valor, não sei se é alto, se é baixo, mas vai limitar. Vai limitar o número, a quantidade de casas e os valores eram 1.900, né, para o apostador, cada aposta ganha. Que também limita para o cara que tem um stake alto, que trabalha com investidores. Muitos serviços de broker seriam extinguidos do mercado e tem todas essas problemáticas que precisam ser corrigidas, só que a gente não vê Perspectiva, né? perspectiva positiva de isso ser corrigido. É, a última que saiu, pra mim, foi da pior forma possível, que é o quê? É regulamentar via decreto presidencial. Então, o presidente vai lá, vai decretar. Isso é muito ruim, porque pra gente, no ambiente que a gente tá hoje, o que seria mais saudável? Que isso fosse pro parlamento. E o parlamento debatesse, tivesse audiência, tivesse votação, etc. Decreto é decreto, pai. Assinou, tá valendo, tem, acho que o decreto presidencial, se minha memória não falha, tem 3 meses de validade, depois ele precisa ser aprovado e tal. Geralmente os decretos são aprovados, quando não é muito polêmico. Mas é muito ruim, porque você tá lá, o texto tá pronto, não teve debate, não teve nada público, né? Deve ter debate interno. Então isso é muito ruim pra gente. Então, rodou pra gente cair no decreto presidencial, isso é muito ruim. Só que tem a questão que o Sérgio falou também, é um ano eleitoral, a base presidencial hoje, né, em grande maioria, não é muito animado com regulamentação de apostas, né? Então pode ser que isso daí nem saia também, né? Vamos ver. Tem a questão religiosa, né, que é muito forte nesse governo atual. E isso bate de frente com as apostas esportivas, né? Verdade. Porque eles não veem com bons olhos essa questão. Então, realmente pode atrapalhar bastante.